Olá, boa noite. Hoje a pauta do ND é a cidade de Itanhaém. O nosso convidado é o vereador do PPS, presidente eleito da Câmara de Vereadores de Itanhaém, Hugo de Lalo. Boa noite, vereador, bem-vindo. Boa noite, é um prazer, agradeço o convite, espero poder contribuir aí com o programa, trazendo informações do nosso município, uma mensagem positiva para toda a população e debatendo os assuntos do momento. Falar um pouquinho sobre a questão da região, começar sobre a questão do lixo. Quais os projetos que existem para a destinação dos resíduos sólidos na cidade de Itanhaém? Então, a cidade de Itanhaém, ao longo dos anos, principalmente se a gente pegar na última década vem avançando nessa questão dos resíduos sólidos, desde do aterro sanitário, que foi fechado no município, e até mesmo com a aprovação, o ano passado, do Plano Municipal dos Resíduos Sólidos, uma adequação até de uma lei federal. Entretanto, a gente ainda encontra algumas dificuldades, tanto é que o lixo é transportado para Mauá. Isso. Mas, na questão que atinge aí diretamente, vamos assim dizer, os munícipes da nossa cidade, graças a Deus e através dessa política implantada ao longo dos anos, a gente tem um bom serviço prestado na cidade. Entretanto, nós queremos melhorar, a gente tem o conhecimento que a coleta seletiva no município, por exemplo, a gente é uma bandeira aí que pretende se dedicar ao longo deste mandato para melhorar nesse sentido. Mas eu vejo que falta, talvez, aí, se é que eu posso colocar assim, uma comunicação melhor, até mesmo na região metropolitana. Acho que, salvo engano, alguns municípios ainda não tiveram essa aprovação do plano municipal, que faz uma grande diferença. Então, a gente tem aí, talvez, essa... não diria falha, né, nem falta, mas melhorar essa comunicação, talvez através da AGEM ou do CONDESB, para que toda a região possa ser contemplada. Inclusive, num dos debates da AGEM sobre a questão da destinação do lixo, foi publicado na matéria do Jornal Tribuna, a Itanhaém tem a maior porcentagem de áreas com chance de instalação de aterros. Né? Apesar de hoje vocês estarem levando esse lixo para Mauá, como é que o Legislativo enxerga essa situação de repente, Itanhaém ser o berço do lixo metropolitano? Então, na verdade, o Legislativo vê com bastante cautela, eu não diria nem preocupação, porque Itanhaém, devido à sua extensão territorial, Itanhaém é o maior município em expansão territorial da região, e quando se fala de áreas, né, olha para Itanhaém. Eu lembro quando foi a implantação da Fundação Casa, Itanhaém foi logo vista ali como um município que poderia recepcionar. A gente vê que, por mais que seja difícil compreender, vamos colocar assim, ser tal iniciativa no quintal de casa, a gente tem que pensar num todo. Então, desde que esteja dentro da legislação, cumprindo com todas as suas obrigações, a gente tem que entender que, se for o melhor para o município e, consequentemente, para a região, ainda que no primeiro momento não seja visto com bons olhos, eu acho que a gente tem que estar sensível a isso. E aí, é claro, principalmente levando em conta as questões ambientais. O senhor conseguiria distinguir benefícios e prejuízos caso o aterro fosse instalado na cidade de Itanhaém? Olha, vou ser bem franco com você. No benefício eu vejo, à medida que, se nós estivermos falando de uma questão que envolva a região, obviamente a gente tem que estar falando de compensações para o município. Aí eu não saberia te dizer de forma mais específica, no âmbito fiscal, no âmbito de anistia em algumas coisas, não diria anistias, mas de compensação, para podermos até mostrar, olha, teremos aqui um prejuízo, mas do outro lado temos aqui, entendeu, vantagens. Eu acho que toda vez que fizer essa compensação para a sociedade, ela entenderá e vai conseguir com isso ver com bons olhos aquela medida que num primeiro momento pode não ser muito boa. Eu falo isso porque nós temos lá hoje um trabalho sendo desenvolvido na questão ambiental e é uma coisa não diria do momento, mas cada vez mais o meio ambiente, a sustentabilidade e tal tem ganhado corpo. Então a gente tem que apresentar isso, fugindo um pouco da matéria, mas eu vou dar o exemplo da verticalização, que é um assunto que está sendo muito debatido no município. No primeiro momento as pessoas, prédios, arranha-céus, não, calma gente, é dentro de
Tem um plano diretor, Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente tem que mostrar para a sociedade. E a partir daí, ela participando, entender que, como eu disse, mas no quintal de casa, gente, calma. Dentro do quintal, de repente, há como a gente vê coisas benéficas para o município. Para a gente finalizar essa questão do lixo, o senhor acha que a região ela tem encontrado boas soluções? Porque esse é um problema metropolitano, né? E é um problema que a gente vê em todas as cidades e parece que não tem uma resolução que contente a todos. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo, como é que eu posso... Você falou muito bem, teria que haver, aí talvez da GEM ou do CONDESP, mas é que eu entendo a situação, pelo menos é o meu ponto de vista, a situação de cada prefeito, né? É ali o seu quadrado. Então, cuida da sua cerca, né? é bem isso. Por outro lado, à medida que a gente tem, vou dar o exemplo aqui, obviamente, da nossa região, o Mourão, que é uma pessoa experiente, o prefeito Marco Aurélio no segundo mandato e tal, consegue abrir e ver de forma regional, por mais que esteja... Mas eu ainda vejo que aí talvez o CONDESB, a GEM, o Estado, através dessas entidades, assim, desses departamentos, tenham um papel em relação a isso, porque senão vai todos... quando a gente fala de lixo, parece aquela coisa da sacolinha, mas eu vou vou puxar um outro viés aqui com relação aos moradores de rua. A gente, Itanhaém, de uns tempos para cá, vem sofrendo um pouco com isso. E, infelizmente, sem qualquer, pelo amor de Deus, juízo de valor, acusação, mas a gente sabe que há uma migração, sabe, uma coisa, tira de um município. Então, e se a gente for parar para pensar, tudo está interligado ao lixo, né? Sim. Então, é claro que você falou de uma forma mais ampla. Então, eu vejo que é isso, talvez uma participação mais efetiva do Estado. Como, por exemplo, na saúde, faz com a medida do, por exemplo, o Hospital Regional de Itanhaém, entre outros. É uma iniciativa, talvez aí tenha que o Estado também chamar para si e falar, gente, por mais que tenha o quadrado aí, vamos tentar chegar num consenso. E falando nessa relação ainda de lixo e saneamento básico, como é que a gente pode definir como hoje está a situação do saneamento básico na cidade de Itanhaém? Olha, hoje a questão do saneamento básico em Itanhaém, graças a Deus, voltou ao que estava aí há alguns anos, estavam alguns anos atrás, eu digo, em pleno funcionamento. Nós tivemos aí, durante um período, uma paralisação. O saneamento básico, a Sabesp vem fazendo o seu serviço, teve um momento de parada, mas agora está retomando. A gente teve uma denúncia, acho, no G1, no início do ano, algumas casas jogando esgoto a céu aberto. Isso já foi solucionado? Isso, aí a gente, até mesmo nós, também participamos um pouco disso. Não só casas, como também a implantação, a instalação da estrutura para o programa Onda Limpa, que visava, né, que visa, obviamente, vem fazendo isso, o serviço do saneamento básico, mas com instalações, muitas vezes, nas praias e tal. Isso vem timidamente, mas vem sendo melhorado, vem sendo adequado para que, não, de um lado, nós não melhore e do outro a gente piore. Mas isso, a Sabesp está mais atenta lá, nós mesmos. Parece bobagem, mas a gente, através de uma legislação municipal, a Sabesp vinha, quebrava toda a pavimentação e depois deixava. Não reconstruía. Então, a gente agora tem uma legislação e a gente também está atento em relação a isso. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a cidade de Itanhaém. Mas antes eu tenho um recado para você. A gente está aqui para debater muita notícia, muita coisa que acontece no dia a dia. Mas se tem uma coisa que não há discussão, é que a saúde da sua família é a coisa mais importante. E aqui na Baixada Santista você pode contar com a qualidade dos planos Ana Costa Saúde. São planos para você e sua família a partir de R$ 131. Isso mesmo. Toda a qualidade Ana Costa a partir de R$ 131. E para sua empresa, os planos começam a partir de R$ 70,66. Você tem assistência médica em atendimentos de pronto-socorro 24 horas, consultas, exames e tratamentos ambulatoriais, além de internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e toda a retaguarda em UTI.
Tudo isso com a garantia de total qualidade de atendimento na rede própria. E você ainda pode contar com a rede credenciada de apoio. São mais de 30 anos de experiência oferecendo para você um sistema integrado nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Faça já o seu plano, ligue 3285-1212 ou consulte o seu corretor. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Itanhaém. Eu converso com o vereador Hugo de Lalo. Vereador, o senhor vai assumir a presidência da Câmara agora em janeiro, né? Vai presidir. Isso. Quais os debates mais importantes que a gente pode elencar? Olha, a partir do dia 1º, eu diria aí que nós temos alguns assuntos importantes que vai ao encontro do desenvolvimento da nossa cidade. Por exemplo, a atualização que nós pretendemos aprovar, fazendo aí uma grande emenda em relação à lei orgânica do município. São vários assuntos ali que merecem ali uma atenção. A gente tem aí 20 anos que ela não recebe uma atualização. Particularmente falando da Câmara, a gente pretende aí modificar o regimento interno também, extinguindo assim a sessão secreta, que eu acho que é não diria uma prática, mas eu acho que é uma modalidade, se é que eu posso dizer assim, que acho que já não faz mais... Ultrapassada, né? Ultrapassada. Todo mundo busca transparência. Exatamente, exatamente. E também nós estávamos falando aqui no bloco anterior da questão do lixo, uma proposta da Câmara Sustentável, onde a gente tem o objetivo aí de reduzir o consumo de descartáveis e tal, então levar para a Câmara aí uma proposta de sustentabilidade, economizando com isso e, claro, principalmente pensando no meio ambiente. Até nós temos lá também um debate mais adiante com relação aos canudos, acredito eu que você deva ter já debatido esse assunto aqui, enfim. Mas na Câmara a gente pretende aí contribuir com o município na nova Constituição Municipal, se é que assim possamos colocar, e a atualização também do regimento, como eu falei, e o grande objetivo nosso, através dessas medidas, é o Câmara 10. Nós estamos lá em 10 vereadores, mas cada vereador com a sua comissão permanente, trazer para dentro do plenário as discussões importantes do município, a verticalização, a lei de zoneamento, tudo isso são assuntos que estão tramitando na casa e a gente quer, através desse projeto, como Câmara Mirim, Esses são assuntos emergentes, esses que o senhor elencou. Sim, sim, sim. A verticalização é uma coisa que já está sendo debatida junto à sociedade e nós, a partir do ano que vem, vamos levar para a Câmara Municipal, até porque vai ser discutido e aprovado lá essa questão. Então, a gente entende que para o próximo semestre, já de primeiro semestre de 2019, não temos como não tratar desse assunto. Não se pensa no Itanhaém como um balneário Camboriú? Não, de forma alguma. A gente está bem atento a essa questão e a gente pensa, na verdade, numa atualização, mas de forma ordenada, de forma respeitando para que a gente não possa, como eu falei anteriormente, beneficiar de um lado e causar prejuízo de outro. Há regiões no município que comporta uma verticalização maior, mas outros locais, como o centro da cidade, e eu falo diretamente aqui para a população da nossa cidade, que é vista ali o centro, a orla será preservada para que nós possamos continuar tendo uma grande orla como temos hoje. E o limite da altura vai ser definido pelo plano diretor? Na verdade, o plano diretor nós aprovamos ele na gestão anterior. O plano diretor dá as diretrizes. É uma lei específica mesmo da verticalização que determina ali os números, ficar claro para a população, os andares assim, que possam ser construídos no município. Agora, o senhor, como presidente da Câmara, assume mais 2 anos, a partir de janeiro. Isso quer dizer que o senhor vai passar por todo o processo eleitoral. Qual vai ser o tamanho desse desafio? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acredito que vai ser um tamanho proporcional aí ao que a cidade de Itanhaém, o município e principalmente a sua população merece, ou seja, muito grande. Eu estou vereador pelo 2º mandato, então passei pelo processo eleitoral. Claro que não estando à frente do Legislativo é uma posição, estando à frente do Poder Legislativo é outra, mas nós pretendemos, e eu posso dizer isso com uma certa, não diria tranquilidade, mas
por um pouquinho de experiência que passei, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade. Estaremos ali na presidência para atender os anseios da população e, dentro do processo eleitoral que irá acontecer, contribuir da forma mais institucional e imparcial possível. É possível a gente ver o seu nome como um dos candidatos à prefeitura de Itanhaém? Olha, sendo um político, é natural que todo político pensa, né, sempre em avançar, mas não é minha prioridade em relação a isso. Eu tenho como prioridade estar como presidente da Câmara esses 2 anos e trabalhando para o Poder Legislativo. Não tenho essa pretensão assim, de forma clara e objetiva. É como eu disse, chegar em 2020 e falar, olha, de repente surgiu uma possibilidade, ainda assim nós iremos avaliar, mas o meu propósito, a minha plataforma até para convencer os meus pares a ocupar a presidência é de trabalhar para o Poder Legislativo, melhorando a infraestrutura da Câmara, consequentemente dos vereadores, para que o serviço que a sociedade itanhaense espera seja cada vez melhor. No próximo bloco a gente continua a falar sobre a cidade de Itanhaém, mas antes eu tenho mais um recado para você. Meu amigo pedreiro, eu quero falar com você. A gente sabe que mais que vender o seu peixe é importante mostrar. Mostrar que você é zeloso, rápido, prestativo, eficiente, mão e pé na massa mesmo. Mas para fazer tudo isso aí, tem que ficar vivo e ligado. Então se liga nessa mensagem da CPFL. Antes de eu falar mais, assiste aí. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Viu alguém montando andaime perto da rede elétrica? Dê um chega mais. Afinal, o único choque que pode levar é o da realidade. Já diz logo ao companheiro, fica vivo aí, chega de choque. Barra de ferro, andaime, materiais metálicos têm que ficar longe dos fios da rede elétrica. Não vacile. Sabia que muita gente toma choque na obra quando está manuseando a barra de ferro ou o extensor de pintura de costas? A gente não tem olho na nuca, não é mesmo? Então fique vivo, fique de olho. Quer passar essa informação adiante? Acesse chegadechoque.com.br, mande mensagem para os colegas, compartilhe nas redes, você é importante nessa causa. É um guardião da vida dentro e fora da obra. Chega de choque, uma causa da CPFL Energia, do Conselho dos Consumidores da CPFL Piratininga e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Itanhaém. Eu converso com o vereador Hugo de Lalo. Vereador, a gente está falando sobre a questão agora da presidência da Câmara e, conforme o site do G1, em março, o vereador Flávio Abbasi, do PSDB, foi cassado por compra de votos. Ele recorreu. Que trabalhos a gente pode esperar da Câmara sob o seu comando para averiguar se há outras irregularidades entre outros parlamentares? Olha, na verdade é total nesse sentido, porque a gente hoje tem uma fiscalização, até por conta da tecnologia direta, até mesmo por parte da população, mas principalmente estando à frente da Câmara, como eu disse anteriormente, a gente tem que saber que ali nós estaremos no comando de forma imparcial. E hoje, particularmente, você vê uma fiscalização muito direta ao vereador. E aí é quase que uma obrigação, entendeu? Estando à frente do Poder Legislativo, fiscalizar automaticamente, desde um uso de um veículo oficial, desde do controle do seu gabinete. E eu deixei isso muito claro, como falei, estando no segundo mandato. Iremos fazer de tudo dentro da legalidade, obviamente, para dar o maior incentivo e contribuir na estrutura de todos os vereadores. Porém, com todos muito cientes de que, havendo qualquer tipo de irregularidade, nós seremos os primeiros ali, se não o primeiro, porque o nosso poder de fiscalização não é só
em relação ao poder executivo ou até mesmo ao terceiro setor. É dentro da própria casa, então quanto a isso nós estaremos bem atentos, porque não podemos de forma alguma aí ser omissos em relação a isso. Fala um pouquinho sobre o crescimento da cidade. Quando a gente fala que uma das cidades da nossa região cresceu, a gente lembra muito de Praia Grande. O que a gente pode falar a respeito de Itanhaém? A gente pode falar de Itanhaém que nós temos Praia Grande na questão do seu desenvolvimento como um espelho. Nós também enxergamos dessa forma. Por outro lado, eu faço sempre essa reflexão por onde ando. Eu estou em Itanhaém há 36 anos, né? Fui para lá com 3 anos de idade juntamente com os meus pais e tal. E eu posso falar, e as pessoas... É engraçado quando eu converso com os moradores que estão no município de 10 anos para cá. E aí é óbvio que eles têm um termômetro, têm uma visão, por quê? Fala, poxa, Itanhaém podia melhorar nisso, podia melhorar naquilo e tal. Porém, eu faço uma reflexão, e aí aqueles telespectadores que moram ali no município há mais de 10 anos, eles vão certamente entender o que eu estou falando. Eu venho de uma vivência no município que era um programa de final de semana vir a Praia Grande ou a Santos no McDonald's. Vir à Praia Grande para conhecer uma loja como Americanas, enfim, entre outros atrativos que no nosso município não tinha. Então, exemplo do que vem acontecendo de 2005 para cá, que a Itanhaém deu esse salto, não tão grande ainda quanto Praia Grande, mas em relação, por exemplo, às cidades vizinhas, que esse crescimento é uma meta nossa, é uma prioridade do nosso trabalho, porém, com uma grande responsabilidade para que a gente não avance em determinados pontos em detrimento a outros. Cuidando da infraestrutura, né? Principalmente da infraestrutura, e aí passa por essa verticalização que nós falamos. A gente tem um problema aí, por exemplo, da questão da violência. Quando uma cidade se torna atrativa, a gente também fica suscetível a isso. Então, nós pretendemos talvez não na mesma velocidade, mas certamente, eu digo isso à população de Itanhaém, com mais segurança em amplo sentido. Quando a gente fala de crescimento, são 2 pontos importantes, né? Que é a questão da segurança e a questão da saúde. Isso. Hoje, como é que o senhor identifica a questão da saúde no município? Eu identifico a questão da saúde do município com uma dificuldade muito grande. Eu acredito que isso tem atingido a todos os municípios. E eu vou fazer uma reflexão rápida com você. Por quê? Porque, infelizmente, a crise que assolou o nosso país nos 2 últimos anos, os 3 últimos anos para cá, a gente automaticamente teve aí uma interferência na saúde e na educação, por exemplo. Por quê? Porque com o desemprego... As pessoas procuram poder público. Exatamente. Né? O convênio médico deixa de ser uma prioridade, a escola particular. Então, infelizmente, a gente sofre com isso. Porém, eu classifico que a nossa saúde, ainda assim, presta um serviço de excelência no município. Vereador, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso agora na presidência da Câmara. Obrigado a você, foi um prazer e nós estaremos sempre à disposição. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.